Boa noite. Mais uma live, mais uma sexta-feira em que a gente vai receber uma convidada especial. Sempre temos às sextas-feiras a live reunindo educadores, educadoras de diferentes partes do Brasil. Hoje nós vamos fazer uma viagem até o Ceará. Vamos falar com uma educadora e autora de livros escolares do Ceará. Vou me apresentar, Alfredo Bolo Júnior, doutor em Educação pela PUC, mestre em História Social pela USP e uma vida dedicada à educação, sobretudo a escrita de originais para livros escolares, pela editora FTD. Mas a nossa estrela de hoje é outra pessoa. Vamos convidar a professora Carla Freitas. Pronto, acabei de convidar a professora Carla e assim que ela entrar, vou pedir que a professora se apresente para o nosso público. Muito obrigado por André Boulos ter entrado, Ellen Freitas e a professora Carla, aguardando a entrada da professora Carla. Se a professora solicitar, também eu posso... Ah, já entrou, olha aí que alegria. Que alegria, professora. Boa noite, professor Boulos. Boa noite a todos. Que alegria. Que alegria, professor. Você é muito querida, viu, Carla? Porque já temos pessoas entrando aí para ouvi-la. Por favor, Carla, por favor, apresente-se ao nosso público. Bem, boa noite a todos. Que carinho, né? Esse convite lindo que o professor Dr. Alfredo Bolo Júnior fez. É um profissional que é uma inspiração para mim, né? E eu sou professora da rede pública estadual, né, no ensino médio, professora de língua portuguesa. Tá? Eu tenho uma caminhada que venho das letras, né, na minha graduação, e eu fiz também um percurso na gestão escolar, né, com um MBA em gestão escolar. E hoje eu vi a necessidade, né, de ampliar os meus estudos para a educação e também para as políticas públicas, né, para ter um olhar especial para a sociedade. Eu até acredito que a gente tem aí um círculo, pelo menos na minha formação, nas leituras que eu tenho feito, né, com o intuito realmente de eu me aprimorar em relação ao que é a educação, como é que a sociedade precisa do professor atuando para que ela realmente possa, né, servir melhor, sabe, as nossas crianças, né, ter um melhor nível de desenvolvimento para essas crianças. Elas precisam ser olhadas, né, com um perfil de construção de cidadania. Então, eu sou isso, né, e amo ler, amo estudar, sabe, sou muito curiosa. Enfim. Muito gostoso, deu para... Muito obrigado, professora. Professora, língua portuguesa é uma disciplina, né, espetacular e que, além de ter o seu objeto de estudo, os seus objetos de estudo, ela é uma disciplina que atravessa todas as outras, né? Eu imagino um pouco a língua portuguesa como um veículo que leva as outras disciplinas até a carteira do aluno, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre imaginei que ler e escrever é um compromisso de todas as áreas, e não só da língua portuguesa, né? Então, toda aula de história, de geografia, de matemática, de inglês, é também uma aula de língua portuguesa, em certa medida, não é? Então, eu acho da maior importância quando uma educadora como você se volta para as séries iniciais, né? O ensino de língua portuguesa nas séries iniciais. Como
com a língua portuguesa, que sugestões você dá para abordar a língua portuguesa, não é? No Fundamental 1, nas séries iniciais? Qual o propósito e qual o impacto na aprendizagem dessa proposta, né? Primeiro, eu acho super salutar ler em todas as disciplinas, ler em geografia, em história, né, ler na matemática, né, por exemplo, a literatura de Malba-Tahan. Então, quando o professor do Fundi 1, né, ele tem a preocupação de fazer uma seleção vocabular, por exemplo, dos aspectos geográficos, dos aspectos da linguagem, né, que circula socialmente na linguagem técnica, por exemplo, de história, na linguagem técnica de geografia, e dá uma primorosidade a essa abordagem, o aluno ele se desenvolve realmente melhor. Né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo ainda com a pandemia em transição e as crianças tendo ficado, né, 2 anos aí em ensino remoto. Eu estou ciente como professora de que nós fizemos muito, nós professores do Brasil fizemos muito com o ensino remoto, mas nada substitui a presença significativa, o afeto do professor de sala de aula. Então é como se a gente tivesse, né, precisamos realmente voltar esses 2 anos lendo em todas as disciplinas, e eu acredito sim que com um tempo de pelo menos 10 minutos de leitura diária, focada num componente curricular, né, numa linguagem técnica, certo? Voltada para um determinado componente curricular, o aluno, educando do Fundamental 1, ele vai se desenvolver, seja no aspecto vocabular, seja no aspecto sintático, né? Seja no aspecto semântico, entende? Isso voltando assim, muito para a minha ciência, né? Que é a ciência da linguagem. Né? Eu tenho certeza que lá na frente impacta no resultado positivo, principalmente, professor, que é um ponto que eu estou muito preocupada, estou lendo muito sobre isso, que é a questão da compreensão, do nível de compreensão, do desenvolvimento de compreensão do leitor, do nosso educando hoje, sabe? E eu acredito que com essas pequenas ações diárias, né, eu acredito que o aluno ele realmente impacta lá no final no nível de desenvolvimento da sua aprendizagem. Né? E como é que a gente pode prever isso? Né? Nas avaliações externas. Hoje, aqui no Ceará, por exemplo, eu estou aqui na cidade do PAIC, né, do Mais PAIC, de uma política pública que é tão importante, nós realmente, quando a gente diz assim, vamos levantar a bandeira das avaliações diagnósticas, todos nós assim, nos irmanamos realmente para que haja uma elegia, sabe, de leitura em sala de aula. Por isso que essa pergunta ela é muito importante. Uhum. Que interessante. Então, essa sugestão sua para todos os colegas nossos do Brasil todo, ler em todas as matérias, né? E reservar um tempo para leitura em todas as matérias. Você tocou num ponto, professora Carla, que me diz respeito, porque eu venho trabalhando com muito esforço leitura e escrita em história. Então, eu acho que a leitura e a escrita são... A escrita é a prima pobre, né? Porque se fala muito, o aluno precisa ler, o estudante precisa ler, mas não se diz com a mesma ênfase, o estudante precisa escrever, né? Uhum. E nós sabemos que são habilidades interdependentes, a leitura e a escrita, mas sabemos também que aprende-se a escrever escrevendo, né? Sobretudo... Aprende-se escrevendo. Escrevendo, né? A escrita é uma prática. Então, acho muito importante como é que você complementa esse trabalho de leitura em todas as matérias. No tocante à produção textual nas séries iniciais. Uhum. Queria... Por exemplo, o trabalho com os gêneros textuais ele é muito fundamental. Eu montei agora, tem poucos dias, uma linha do tempo com uma professora amiga de história, uma linha do tempo. E linha do tempo envolve inferências de história, né? Então é um gênero textual que, por exemplo, se você vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, se você vai falar, que essa foi a unidade temática que nós escolhemos para montar a aula, então uma linha do tempo para justificar todos esses pontos que estão acontecendo hoje, né, na Ucrânia. Eu sei que eles são pitoquinhos, eles são
pequenininhos, mas a gente vai fazer dosagens, por exemplo, fazendo citações de livros literários, né, que circulam hoje no Brasil com uma adequabilidade de linguagem para esse público, né, explicar de onde vem a palavrinha guerra, o que é guerra, né, o porquê que se avança no território do outro, e aí a gente construir uma linha de tempo lúdica para que essa criança, ela, por exemplo, ela não passe pelo apavoramento, pelo espanto, mas de que ela possa compreender o que é essa sociedade, né, que precisa invadir o território do outro, e aí você vai adicionando de uma maneira mais lúdica, né, acrescentando informações para que essa criança, por exemplo, do 4º e do 5º anos, elas possam estar compreendendo melhor um conteúdo, no caso, que é mais complexo do que outros, entende? Então, linha do tempo, eu gosto bastante de trabalhar com linha do tempo, gosto de trabalhar com infográficos, né? Por exemplo, na área de matemática, um infográfico, né, com dados estatísticos para que a criança ela possa fazer interpretações, e aí envolve essa questão de situação-problema, alinhado inclusive a dados geográficos também, ou seja, a gente já começa a fazer uma tessitura de informações que o gênero textual pode estar te informando, e você, professor, vai explorando a comunicação desse gênero para poder desenvolver a sua aula de uma forma mais criativa, lúdica e principalmente com a linguagem mais sensível. E aí a gente traz para a sala de aula, né, a comunicação como a linguagem, na realidade, como um instrumento de comunicação. E o gênero textual, né, ele é o veículo que vai estar transmitindo essa mensagem. Então, é como se eu, professora de Fundamental 1, estivesse integrando a ciência da linguagem a todos os componentes curriculares, entende? E o estímulo à escrita, professora Carla? Como é que você conduz ou cutuca ou estimula seus alunos a escreverem? Olha, mais uma vez a gente parte dessa premissa dos gêneros textuais, né? Por exemplo, uma boa seleção de gêneros e os livros didáticos, né? A própria Base Nacional Curricular, ela já nos coloca essa funcionalidade, um mapeamento de gêneros por etapa, por ano, aliás. Então, por exemplo, no primeiro ano, lá vamos falar do primeiro ciclo, né? Os pequenininhos mesmo. Então, as listas, né? Os pequenos relatórios, os bilhetinhos, sabe? E agora imagina, se num bilhetinho desse vem uma inferência de uma literatura, por exemplo, de Monteiro Lobato, né? Então, leia o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mamãe deixou separado das páginas 1 a 10. Quando chegar do trabalho, discutimos juntos, beijos, mamãe. Então, é um pequeno bilhete, entende, que vai fazer com que aquela criança seja estimulada a ter acesso a uma literatura de qualidade e que envolve o desenvolvimento da sua criatividade, sabe? Então, essa seleção, né, vocabular, aliás, essa seleção de gêneros que possam estar comunicando bem, né, com a criatividade, vão estar conduzindo a criança para ler e automaticamente escrever a partir de um gênero que é modelo. Pode ser um bilhete, pode ser uma carta, pode ser um cartão postal. Papai viajou, mamãe ficou em casa com o neném, lá no primeiro ciclo, né? E aí a criança ela recebe, né, um postal. Ah, mas postal é tão brega, mas então vamos utilizar a linguagem digital. Tirou a foto, encaminhou, postou no Instagram, aí já vem o letramento digital. E aí você faz lá a legenda de onde se está, comunica, né? E nós, professores, né, autores, a gente faz esse print, porque todo professor que está em sala de aula, né, ele é um autor. Né? Eu tenho certeza disso, que quando a gente vai para o supermercado, se a gente está numa livraria, se estamos no shopping, a gente recolhe os folhetos para servir de exemplo na sala de aula. Então, é a linguagem que é trabalhada em sala de aula, é a linguagem que circula socialmente e que também pode estar partindo da criatividade do professor. Né? Obviamente, a partir do direcionamento da Base Nacional Curricular, dos documentos de referência, né, que deixa claro para a gente qual é o componente, o currículo mínimo ali para se trabalhar durante o ano, e o suporte principalmente dos livros didáticos, que eu acho assim, uma ferramenta, uma política pública, principalmente para a educação pública, de fundamental importância.
sabe? Muitas vezes, professor Boulos, a criança ou adolescente tem contato com a leitura e com a escrita a partir do uso do livro didático em sala de aula, né? E aí ele recebe, né, sabe, é um momento para mim dos mais emocionantes de fazer essa entrega do livro didático na escola pública, sabe? É como se a gente tivesse garantido realmente o direito à criança ou adolescente a paginar, a ter contato com um livro, né? A ter contato com a palavra e, através dela, desenvolver o seu saber. A gente conversa muito entre os colegas. Boa noite, Edilana. Edilana entrou, boa noite. Boa noite a todos que entraram. Tatiana entrou Kelly, e entrou uma amiga sua, né, que tem uma grande admiração por você. Sejam bem-vindos. A gente conversa muito que, por vezes, né, eu visito muito casas de crianças da rede pública. Eu tenho uma rede de relacionamento e de amigos, né, cujos filhos estão na rede pública. Então é comum ver na biblioteca dessas casas, muitas vezes a maioria dos livros a maioria dos livros é livro escolar. Então, muitas vezes, a família tem no livro didático o único livro, digamos, no qual ou através do qual o aluno vai aprender, né? Vai se alfabetizar, letrar, etc. E a maravilha do professor, né? Que em meio a qualquer situação ele inventa uma aula. Sim. Sobretudo os professores de Fundamental 1, né? Eles transformam um tema numa peça teatral, transformam num jogral, né? Transformam numa literatura de cordel, transformam num vídeo minuto, num áudio minuto, né? Que é um recurso muito bacana, grava no celular. Enfim, eu acho que estamos afinados, pensando muito parecido. Professora, após 2 anos em casa devido à pandemia ocasionada pela Covid-19, é preciso, na sala de aula, recomposição da aprendizagem. Eu gostaria de que você comentasse um pouco, você que está, né, no interior, no coração da rede pública, a perda foi muito grande e que atividades precisam marcar as aulas de língua portuguesa para poder recompor, né, lacunas, né, preencher lacunas deixadas pelo distanciamento que as crianças tiveram da escola durante a pandemia. Esse ponto, professor Boulos, inclusive, é muito importante. Temos discutido muito na rede pública estadual aqui no Ceará, né, da questão da recomposição de aprendizagem. Estamos cientes que a pandemia da Covid-19, né, ela teve um impacto muito forte na educação. Só no Brasil foram 5,1 milhões de crianças que ficaram fora da escola em 2020, de acordo com dados da Unicef e do SEMPEC. Inclusive, é um documento muito importante de leitura, né, de recomposição de aprendizagem. E o país ele já soma, no período da pesquisa, né, 267 dias de escolas fechadas. Então, a gente vem, né, retoma, aqui no Ceará, retomamos em setembro, mais ou menos, né, gradativamente, o retorno às aulas. Né, e inicialmente, a gente teve que ensinar essa criança e esse adolescente, né, falando de uma maneira geral, ao que é a escola. Né, como chegar à escola, como se comportar na escola, né? As emoções, inclusive, elas estão muito sensíveis, sabe? A gente tem acolhido muito essas crianças, né? E adolescentes com problemas muito sérios de adaptações sociais, né? As emoções, inclusive, elas precisam ser reorganizadas, inclusive é um eixo que precisa vir nos livros didáticos, né? Uma sessão especial, sabe? Não somente num livro didático específico para se tratar das emoções, mas eu acredito que precisa ser um tema interdisciplinar.
né, uma sessão especial para falar sobre as emoções, como agir, as virtudes, os valores, enfim, né? E aí, como estratégia de aceleração de aprendizagem para essa recomposição, é muito importante nós todos revermos o currículo, a adaptação do currículo. Nós recebemos essas crianças e adolescentes, né, com 2 anos de defasagem. Então, se eu tenho uma criança no 5º ano hoje, em 2022, na realidade ele parou o tempo de aprendizagem dele lá no terceiro ano, né, que foi quando começou a pandemia. Então, é muito interessante se fazer esse recorte, né, lá de trás e vir vendo o que é necessário, o que é pré-requisito importante. Por exemplo, se eu pegar verbo, tempo verbal, conjugação verbal, o aluno, ele chega ao 5º ano, eu preciso fazer a entrega dessa criança para o 6º, ele sabendo o que é um verbo, como identificar o verbo, como usar esse verbo, né? Só que esse tempo dele, embora nós, professores, tenhamos trabalhado muito na pandemia, virtualmente, ou mandando mensagens, né, nos grupos de WhatsApp, mas nada substitui, mais uma vez ressalto, a presença do professor. Então, fazer esse recorte de adaptação do currículo desses 2 anos e vir fazendo o fio, né, para fazer um alinhamento de conteúdo em 2022 é muito importante. Eu até acredito, né, que as redes de ensino precisam pensar numa estrutura, né, de recomposição de aprendizagem de 2 anos ou de 3, né, para que essa criança ela esteja alinhada. Sabemos que os alunos que estão no 3º ano do ensino médio, por exemplo, eles vão ser um pouquinho mais prejudicados. Mas essa criança que está no Fundamental 1, ainda é possível recuperarmos sim, porque nós somos muito batalhadores e a gente acredita, né, no nosso papel social, no nosso papel de educador. Outro ponto é a adaptação do tempo de instrução, a qualidade do tempo da gestão de sala de aula, sabe? Eu acredito que o professor ele precisa aproveitar, se são 50 minutos de aula, aproveitar bem esses 50 minutos. Né? Aqui no Ceará, no programa Mais Pai, que a gente vê os instrumentais, a gente tem o tempo para tudo, né? Tudo muito organizado. E eu acho isso formidável, porque a gente percebe o impacto lá na frente com os resultados nas avaliações externas. Então, ter essa organização do tempo realmente de instrução, dessa qualidade técnica nossa, de nós voltarmos a estudar mais, ler mais, para levarmos, por exemplo, uma literatura de qualidade para a sala de aula. E a partir do uso daquela literatura, né, por exemplo, eu revisitei agora há pouco Alice no País das Maravilhas. Né? E embora eu seja da língua portuguesa, mas eu vi muita matemática ali dentro. Né? E se socializei com a minha irmã, que é matemática, a Ellen, e aí eu disse, Ellen, vamos fazer aqui um trabalho juntas, ler esse livro e vamos ver a matemática aqui. Né? E aí você, ou seja, deixa de ser somente um trabalho de língua portuguesa e passa a ser também um trabalho de matemática, de geografia, de história, como a gente falou, ou seja, adaptação do tempo de instrução. A adaptação das práticas, de práticas pedagógicas também é muito importante, por exemplo, há um impacto, aliás, há uma necessidade de se trabalhar com projetos, de se trabalhar com a comunidade de aprendizagens, né, fazendo os círculos de comunidade de aprendizagem, em que o que sabe mais ensina para o que sabe menos, o que sabe mais matemática interage com aquele que sabe ler melhor, e aí a gente vai fazendo um círculo. Inclusive eu tenho lido muito sobre isso por conta do tempo integral, que também é uma estratégia de aceleração de aprendizagem. Quanto mais tempo de aula essa criança, esse adolescente tem, ele aprende mais, porque ele está perto de quem? Do professor, do orientador, do pesquisador, né? E ainda a questão, diga, professor. Não, é que estou cumprimentando pessoas que entraram, você falou professor, entrou a professora Maria Barjuti Baixa, de Belo Horizonte, que é uma professora com talvez uma das maiores especialistas brasileiras em redação, não é? Então, ela conduz os alunos para os vestibulares mais desafiadores do país aí. E entrou também a professora Edelânia, que é consultora, Ellen Freitas, Aprender. Olha, então, o pessoal está prestigiando, viu? E eu estou muito feliz com isso. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu gostei muito de ouvir isso sobre recomposição de aprendizagem. E gostei muito também do otimismo que está subjacente à sua fala, de que é possível, sim, com um trabalho sistemático, com gestão do tempo em sala de aula, com diversas estratégias. O professor, além das estratégias, digamos assim, oficiais ou presentes na literatura pedagógica, há aquela coisa do professor, né, que identifica, que percebe, né, que reúne duplas produtivas, né, de tal sorte que um complemente o outro. Então, isso é da maior importância mesmo. Eu acho que já há pesquisas comprovando que quando a sua expectativa a respeito de uma classe é positiva, né, a chance de que aquela classe renda é maior do que quando a expectativa, né, que temos. Então, o professor tem um papel extremamente importante nesse cenário. Teve durante a pandemia e tem nos seus ombros, né, a recomposição da aprendizagem na pós-pandemia. Qual é, na sua opinião, Carla, o maior desafio de aprendizagem das crianças em relação à língua portuguesa? Professor Boulos, eu acredito que é ler, sabe? Mas o ler não é só... ler aqui, leia. Não é só o ler, né? Mas é ler para compreender. Ler para saber o que está lendo. Né? Passeando por uma sala de aula, que eu gosto de passear, eu não entro numa sala, eu gosto de estar passeando pela sala, né? Com o livro didático na mão, né? E passeando pela sala, vendo, observando cada linha que aquela criança escreve, entende? Para ver onde é que ele está avançando, onde não está avançando, para retomar com novas estratégias. E aí uma das coisas que eu tenho percebido e que a gente precisa prestar atenção em sala de aula é a questão de será que essa criança está lendo, está compreendendo? Entende? O que é que ela está abstraindo ali daquela linhazinha que ele lê, sabe? Aí vem o livro, né, de Estratégias de Leitura da Isabel Solé, que realmente é uma literatura que eu gosto muito de visualizar aquelas estratégias, né? E a partir delas, e está elaborando as minhas aulas também. Então, o que é que essa criança está entendendo desse texto, né? Qual é o significado daquela palavra? Onde é que tem uma metáfora aqui? Será que é sentido conotativo ou será que é sentido denotativo? O que é que essa criança está depreendendo aí da interpretação desse texto? Outro detalhe importante é como é que esse texto está a serviço da formação socioemocional dessa criança, não somente do cognitivo, mas do socioemocional, sabe? Onde é que vai tá levando, né, essa leitura, né, vai estar levando, vai estar conduzindo essa criança, né? Que impacto essa leitura vai estar tendo na produção escrita dessa criança? E aí vem a questão da seleção vocabular, da qualidade sintática. Mas, professora Carla, quem é que vai estar apontando isso para o aluno? O professor. No momento da leitura, né, compartilhada, o professor ele precisa sinalizar, né, que elementos são destaque naquele texto. O texto escolhido, né, pela curadoria do livro didático, o texto literário que vai estar a serviço ali daquela sala naquele momento, né, o que ele está oferecendo como recurso linguístico que o professor ele pode estar apontando para o aluno. Sabe? Eu acredito muito nesse trabalho. Né? E eu acredito que é um momento de compreensão de qualidade. Né? Então, quando a gente coloca lá, né, ler em todas as disciplinas, né, fazer com que o aluno se desenvolva, né, marcando trechos, por exemplo, numa aula de história, para que você possa ampliar a discussão. E aí vem um eixo super importante, que é o da oralidade, né, que está na Base Nacional Curricular de Língua Portuguesa, mas também precisa integrar história, geografia, as outras disciplinas, entende? Olha só, é isso. Agora a gente tem ouvidos refinados também de uma professora de Petrópolis, Cristina Ferreira. Ela disse, é isso aí, ler para compreender. Olha aí, ela está endossando a sua fala, né? Provavelmente
ela compartilha com você esse entusiasmo, né? Pela recomposição da aprendizagem, né? Porque, na verdade, é isso, né? Uma forma refinada de amor. É assim que eu vejo, né? Compartilhar conhecimento, ou construir conhecimento. Ó, Bajut está propondo ler para escrever. Olha só, ler para Isso compreender, mesmo. ler para escrever. Muito bem. Então, eu acho que é uma forma refinada de amor, quando você abre possibilidades para que o aluno vá construindo conhecimento, vá descobrindo e lendo além do que está escrito, né? Fazendo uma Uhum, leitura de mundo também, né? é Os dois verdade. movimentos, trazendo do mundo e levando da leitura para o mundo, né? Eu acho que esses dois movimentos são complementares. Para falar sobre leitura, que clássicos da literatura não podem faltar nas aulas de língua portuguesa? E por quê? Ai, professor, olha, eu tenho defendido muito esses dias a questão da inteligência socioemocional, né? Então, eu comecei o meu 2022 lendo O Pequeno Príncipe, sabe? Trechinhos do Pequeno Príncipe. Eu acredito, eu até disse para os meninos, são as pílulas das emoções, né? Criamos até um projeto chamado Emoções e Vida, em que a gente listou uma virtude, né, um valor para cada mês, né, e esse mês a gente está falando de fé, não fé em espiritualidade, mas fé da vida, fé em que eu vou conseguir ensinar os meninos, né, e fé em que eles vão estar presentes nas nossas aulas, sabe? Fé em que realmente a gente vai fazer ali a frequência diária, né? E a gente vai buscar, às vezes, até na casa dessa criança, quando ela falta, para a gente saber o que está acontecendo. Então, essa fé na educação, né, e de que é através das nossas atitudes de educadores que a gente vai poder. A gente está construindo realmente uma sociedade melhor. Por isso que eu fui para as políticas públicas. Então, O Pequeno Príncipe, né, é uma literatura para você ler devagarzinho, tomando uma taça de suco de maracujá com essas crianças, né? Outro, como eu já falei, é Alice no País das Maravilhas, porque a gente precisa estar conduzindo essas crianças para uma direção, né? E que direção, né? Não é, a gente tem que saber em que lugar a gente quer chegar, né, com essas crianças, sabe? E a atuação do professor em sala de aula, em ensino de língua portuguesa, também impacta na família, né? Porque eles são crianças, então vai a agenda, né? Temos hoje, eles aprendem, a gente ensinou as famílias a estar dialogando com a gente nos grupos de WhatsApp, e isso também é linguagem, sabe? É uma linguagem que está a serviço também da família, né? Então, esses são clássicos universais, assim, importantes, né? Que abrem discussões, obviamente, que com a adequabilidade de linguagem para essa faixa etária. Outro detalhe muito importante, né, é ler literatura imaginativa, sabe? Literatura de aventura, eles amam, eles gostam muito, né? 20 mil léguas submarinas, né? Viagem ao centro da Terra, né? Eles gostam muito, e quando a gente faz a contação, né, embora eles se envolvem muito, sabe, com as histórias, né? Dom Quixote, né? Obviamente que é adequado para a faixa etária, eu quero ressaltar isso, certo? E o porquê é porque Mas, ler mas, realmente. professora Carla, a gente tem Dom Quixote em quadrinhos, a gente tem os Lusíadas em quadrinhos, a gente tem Sim, clássicos da literatura brasileira em quadrinhos, né? Tem episódios históricos, por exemplo, como a Guerra do Paraguai, em quadrinhos, né? E o que eu acho importante, eu às vezes percebo que há uma certa confusão, né, entre a coisa do moderno e do contemporâneo e do antigo, né? O que mudou é o suporte. Então, em vez de escrever em papel, eu escrevo no celular ou através do celular. uhum, O que está mudando é o suporte. Mas acredito eu, não sei a sua opinião, de que o importante é que ele escreva, né? O sim. importante é que ele escreva. E agora eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, mas eu tenho uma curiosidade pessoal.
Hoje, nós temos os jovens adolescentes têm usado intensamente o internetês, né? Uhum. C, VC, né? Então, né, os ícones para se expressarem. Na sua opinião, o uso do internetês por crianças e adolescentes dificulta a aquisição da língua culta ou você acha que eles conseguem distinguir bem, né, quando usar um esporte chique, quando usar banho, roupa de banho, de praia, e quando usar terno e gravata? Professor, essa pergunta é bastante capciosa. E aí vem a questão, né, de a gente fazer as referências de análise linguística realmente, né? Como professora de língua portuguesa, eu preciso, e com a orientação que eu tive dos meus professores, né, principalmente em relação de sociolinguística, né, eu tenho o Marcos Bagno aqui, quase do meu lado aqui do meu estado. Né, então, eu preciso ler Bagno e preciso respeitar o uso social da linguagem. Né, eu tenho também grandes professores que, inclusive, influenciam muito, são muito estudiosos, né? Professor Araújo, né? Ele escreve muito aqui do Ceará, né? Da UFC, da Universidade Federal, enfim. Né? Então, eu preciso falar, assim, como uma professora que recebe a orientação dos meus professores, né, superiores. Então, assim, eu preciso aceitar o uso dessa linguagem, né, mas em sala de aula fazer a distinção entre o certo e o errado. Eu não posso nem usar errado, professor Boulos, eu preciso usar o inadequado em relação às orientações da norma padrão. Né? Deixar claro para o nosso educando o que é norma padrão, aquilo que segue, né, as orientações da gramática normativa, e deixar claro para essa criança e adolescente o que é essa linguagem que parte do uso, né, do letramento do digital. Né? Então, deixar claro para essa criança é super importante, até porque é uma habilidade muito cobrada. Né? Eu vou lá para o Enem, que são a questão das variedades linguísticas. Né? E sempre tem uma questão, um item que fala a respeito disso, né? Desse uso. Se eu, salvo eu me engano, até a Unicamp, foi uma universidade do Sul que passou uma proposta de texto muito interessante que falava a respeito disso, na proposta de redação agora do final do ano. Né, sobre essa questão de uso. Então, eu parto do princípio de que eu preciso aceitar, né, porque a linguagem ela é viva, ela passa por mudanças, ela é mutável, mas eu tenho uma legislação que eu preciso seguir e preciso orientar. Aí eu volto lá para a questão dos tempos verbais. Eu uso, né, o verbo, eu uso sim, as pessoas discursivas, né, as 6, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas eu posso também fazer o uso do agente, substituindo o nós, e a questão da variedade linguística. Eu tenho uma licença de aceitar se o aluno estabelece uma concordância, né, verbal eficaz, entende? Mas eu posso sinalizar, né, para aquele aluno orientando que o nós ele existe, entende? Como o vós também. O vós não é tão usado no Nordeste, mas e no Sul ele é usado, né? Como o tu também, entende? Então é essa mesma analogia para essa questão do internetês. É essa a leitura que eu tenho como professora de língua portuguesa, tá? Olha, Espero que tenha atendido. Ó, se você achou a pergunta capciosa e respondeu tão bem, eu vou me esforçar para fazer só perguntas capciosas. Porque você respondeu muito bem e eu compartilho dessa visão com você. Embora não seja, né, não seja professor de língua portuguesa, mas eu acredito que a gente tem que... Você usou a palavra aceitar, né? Talvez, eu concordo com essa palavra, compreender, né? Desde que a gente oriente os estudantes a distinguirem, né? Dizer, olha, tem a norma padrão, tem a língua culta, né? Mas eu digo que eu entendo, não sei se você concorda,
mas mesmo o uso do internetês é um exercício de escrita. Quer dizer, de alguma maneira ele está escrevendo. Agora, é claro, ele vai se adequar, né, ao ambiente onde essa escrita dele vai circular, né? Ele não vai Uhum. preencher um currículo usando, não é, o internetês. E tampouco numa redação, não é, para o Enem, que é a grande, não é Sim, mesmo? é Mas verdade. bacana, Professor Boulos, pois não. professor Boulos, deixa eu só acrescentar, desculpa. E isso é tão interessante que aí eu volto lá para aquela questão da qualidade técnica da aula. Olha que diálogo legal, né? Quando o professor ele realmente se prepara, né, ele planeja, né, a aula, ele pesquisa, ele traz novas leituras, entende? Ele realmente melhora muito a qualidade, né, do tempo de instrução para o aluno. E ele cumpre realmente a questão do seu papel de estar fazendo o direcionamento. Olha, se usa dessa forma também, mas é adequado de acordo com a norma padrão seguir esses instrumentais aqui, né, gramaticais, enfim, tá? Você Era fala de isso. gramática, você fala de gramática com paixão. E geralmente a gente a gramática não tem sido dada a ela o prestígio que eu acho que ela precisaria ter, né? Porque ela é indispensável à aquisição da língua culta, seja, né, no tocante, sobretudo, ao exercício da escrita, né, em diferentes ambientes. Quer dizer, sem o amparo da gramática, como escrever bem? E aqui eu faço uma distinção entre escrever bem e escrever corretamente. Um texto pode estar correto e não ser um bom texto. E o contrário também, um texto pode ser bom e ter problemas gramaticais, ou de concordância, ou enfim. Mas o ideal é que o texto seja bom, né, um bom texto, e ao mesmo tempo esteja dentro da norma padrão, com respeito às regras gramaticais. Assim É, eu vejo, embora não seja da área, no meu é, exercício de escrita da história. Professora, uhum. eu queria saber o seguinte de você: como escrever com os alunos do Fundamental 1? Ou como escrever ou estimular a escrita no Fundamental 1? Olha, mais uma vez a gente recorre para aquela questão da leitura, né? Partindo da leitura, né? Eu, quando escrevo os meus livros, né, na curadoria de texto, eu faço questão de o aluno ler da primeira página até a última a respeito de uma unidade temática. Ele perpassa por vários gêneros diferentes para perceber que aquela unidade temática, por exemplo, ela pode estar inserida numa bula de remédio ou numa receita, né, em falso gênero, ou numa notícia, né, ou num texto literário. Mas aquela unidade temática, por exemplo, de sustentabilidade, né, hoje a gente tem as receitas sustentáveis, né, dos restaurantes que trabalham com a questão do reaproveitamento do alimento, né, de tudo, entende? Então, a partir desse perpassar de leitura, em que a criança ou o adolescente tem a oportunidade de ampliar o seu repertório vocabular e ver a linguagem a serviço do seu repertório para que ele possa começar a escrever. E aí eu volto, né, para a sua observação anterior, professor, que é a questão do domínio da análise linguística, do domínio da gramática, porque a criança ou o adolescente, quando ele recebe boas instruções, né, de gramática, né, com relação ao uso da língua, a criança ela escreve mais soltamente, ela escreve com mais leveza, porque ela não precisa fazer tantas inferências em relação ao uso, à seleção vocabular mesmo, pronto. Né? Ele entende melhor esse funcionamento, ele entende o funcionamento, por exemplo, de um problema também que é gigante, que é dos elementos de referenciação, né? Que é o uso dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, quando a gente usa para evitar repetição. Então a criança ela repete muito, principalmente do Fundi 1, né? Até o terceiro ano, quarto, eles repetem muito, né? E aí para evitar essa repetição, a gente utiliza o quê?
os pronomes, a gente utiliza palavras sinônimas, né? E onde é que a gente resolve esse problema? Nos exercícios de leitura. Quando o professor ele lê bem com o aluno, ele amplia o repertório, né, linguístico dessa criança e vocabular, e, consequentemente, ele passa a escrever melhor, certo? Então, perpassar pelo diálogo com os gêneros, ler mais, com certeza impacta numa melhor produção de texto. Também quero ressaltar que no trabalho do professor, um bom atendimento de tete a tete na leitura desse texto com o aluno, entende? Para que o professor ele possa estar orientando a partir das inadequações dessa criança. Olha, amor, você errou na linha 2 essa palavrinha, vamos ver aqui no dicionário como é que essa palavrinha é escrita, a tia quer orientar para você repetir aqui do lado, entende? É um trabalho realmente de formiguinha, mas que eu prefiro escrever um texto com eles, entende? E depois que eu terminar o ciclo de correção tete a tete com o aluno, seguir para a próxima, do que encher o menino de redação e ele não ter um atendimento especializado, né? Um atendimento personalizado, que é o que a Base Nacional Curricular propõe para a gente. É isso. Carla, como integrar língua portuguesa com os demais componentes curriculares? Olha, a Base Nacional, professor Boulos, ela é muito clara, principalmente quando a gente fala de língua portuguesa, da gente estar trabalhando com unidades temáticas, né? Então, falei agora há pouco de emoções, né? De valores, de vida, sustentabilidade, guerra, né? Então, quando a gente tem uma unidade temática, fica melhor da gente estar se integrando, né? E aí vem os projetos integradores, né? do PNLD, que estão já circulando nas salas de aula, né, e que a gente pega hoje, os meus amigos professores, né, da rede pública e também da rede particular com quem eu converso, eles estão sentindo muita dificuldade de pegar esse livro que está circulando hoje, esse livro didático. Por quê? Porque ele integra conteúdos, né, que são exatamente o livro dos projetos integradores. Parte de uma unidade temática, né, para se trabalhar com vários componentes curriculares, certo? Então, eu acredito que é um trabalho super eficaz. A gente vê, inclusive, a prova do PISA circulando, né, nesses projetos integradores, porque os itens do PISA for Education, eles pedem exatamente essa leitura, né, de sustentabilidade, a partir de uma notícia jornalística, por exemplo. O tema é sustentabilidade, a gente vai integrar conhecimento de língua portuguesa, mas também de ciências da natureza. Então, a partir daquele recorte de texto, tem os itens de interpretação, né, de inferir informação explícita, inferir informação implícita, né, inferir o sentido daquela palavra na linha tal, mas também tem a questão de integrar conteúdos de ciências da natureza. A partir de quê? Do eixo de língua portuguesa, de linguagem, certo? E aí é um trabalho assim, muito legal de se fazer, né, que eu já fazia antes com a literatura. A partir do uso de um livro paradidático da escola, de um livro paradidático, eu convidava os meus amigos professores para a gente trabalhar juntos, né, aquele livro, e cada qual vinha e dava a sua opinião, né, dentro da sua didática a respeito da literatura lida. Tá? Da literatura lida, entendo. Olha, a gente já está caminhando para o final, tem pessoas acenando, né? Mas nós estamos com um tempo muito limitado, e aí eu Sim. gostaria de ter a possibilidade, inclusive estou aqui convidando a professora Barjute Baixa para uma live, aproveitando, estamos no ar, para ouvi-la, porque eu vi que ela ficou ansiosa para participar desse debate a partir da fala inspiradora da professora Carla Freitas. Está aqui, o pessoal está dizendo que a conversa está ótima, ouvi-la foi muito bom e tem sido muito bom, Carla. Carla, eu queria te perguntar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, uma classe ou um aluno que te marcou. Os alunos nos ensinam muito com seus gestos, palavras, perguntas e com seus silêncios, né? O ponto de interrogação desenhado no rosto
nos ensina muito. Agora eu gostaria de saber, muito obrigado, Marlene. Marlene entrou. Eu gostaria de saber de você uma classe ou um aluno que marcou a sua vida e como professora, como docente na sala de aula. Uhum. Professor, eu seria injusta se eu dissesse apenas um, mas Sim. eu trabalho realmente com muita sensibilidade. Eu não queria dizer amor, mas muita sensibilidade para a formação humana dos meus alunos, entende? Principalmente para que eles possam contribuir, né? Então, eu não queria dizer um aluno, mas todos os meus alunos. Hoje eu sou uma profissional que eu sou, né? O que eu escrevo hoje nos meus livros didáticos, né? Realmente eu queria trazer sempre algo inédito a cada aula que eu ministrava. Os meus cadernos eu riscava, né? E por sensibilidade a eles e respeito aos milhares de alunos que já passaram por mim nesses 25 anos, né, de profissão, tanto no Fundamental 2, no ensino médio, entende? Então, quando eu os encontro, eu realmente agradeço por eles terem passado pela minha vida e por terem me dado a oportunidade de ensinar um pouco do que eu aprendi no meu percurso, né, de professora. Então, eu não queria ser injusta com eles, porque do médico, né, até um servente de pedreiro, né, ou um lixeiro que a gente encontra, mas que ele passou pela gente, né, por nós, eu vejo ali um olhar de esperança e também de gratidão, porque muitas vezes eles dizem assim: tia, a senhora passou por mim. Desculpa, como eu já tive um aluno que é lixeiro, né? E ele diz: tia, só deu para eu chegar até aqui. Aí eu pergunto: mas você terminou o ensino médio? Ele disse: terminei, tia. Aí eu disse assim: então pronto, meu amor, graças a Deus, você conseguiu chegar até onde deu para você chegar, né? E eu também tenho alunos que são médicos, advogados, delegados, enfim, né? E quando eu os encontro, né, eles dizem: tia, eu cheguei até aqui, né? Mas eu sempre digo a mesma coisa: você chegou até onde, né, você quis chegar, entende? Porque a gente precisa ver a questão do social também, né, professor Boulos? Sim. E até mudando um pouquinho a sua pergunta, eu queria deixar claro que todos eles, para mim em especial, uma inspiração, é um olhar de inspiração, né? Porque muitos deles, ou querendo estudar ou não, eles sempre olham para a gente dizendo: eu preciso de você. Eu preciso do pouco que você sabe para me compreender, né? Porque existe família, existe o aspecto social, as dificuldades, né? E nós, enquanto professores, precisamos ser muito sensíveis para dizer para esse adolescente, essa criança, que a gente acredita nele, que ele precisa estudar e que através do estudo ele vai poder ter um futuro melhor, né? Vai ter um pouco de conforto, entende? Porque eu também fui um dia uma aluna de uma escola pública, né? Eu estudei a minha vida quase toda numa escola pública, né? Estudando com livros didáticos entregues pelo governo, né? Com lápis também entregues pelo governo. E eu sou professora, né? E trabalho na rede pública estadual, escrevo livro didático para as escolas, né? Da rede estadual também, certo? É isso, esse olhar de sensibilidade. Eu fico muito feliz quando encontro alguém que tem orgulho de ser professor, porque onde eu conto essa história, já contei diversas vezes, ou no bairro que eu morava anteriormente, né, eu era conhecido na padaria como professor. Eu não tinha um nome, Uhum. professor. O professor esteve aqui, o professor chegou. Isso é um motivo de muito orgulho para mim. Aí, por conta de professores iguais a você e alunos que gostam, né, dos meus livros, eu mudei de bairro, mudei de casa, para uma casa maior, melhor. Mas quando eu chegava na padaria próxima à casa, né, não me chamavam de professor, me chamavam de senhor. O senhor. Uhum. Aí um dia eu parei no meio da padaria e fiz um pequeno discurso pedindo: pelo amor de Deus, me chamem de professor. Eu sou professor. O pessoal até estranhou, mas hoje já todos me chamam de professor.
E eu acho que é isso, né? Esse é o orgulho de ser o que somos e dessa profissão tão abençoada que é, Sim. né? De compartilhar conhecimento ou conduzir para a construção de um conhecimento consistente, significativo para o aluno, né? Que é isso É que é isso mesmo. importante. Partir da vida dele, da realidade dele, ou da nossa realidade, né? Nós temos grandes nomes na literatura infantil, né? Temos os mais famosos, como Ruth Rocha, Pedro Bandeira, né? Mas temos grandes nomes, grandes obras na literatura infantil que tem Uhum. muita qualidade, né? Então, são clássicos da literatura brasileira. E eu acho que essa sugestão que você dá, essa leitura constante em sala de aula, né? Essa leitura compartilhada, a produção de texto também, não é? Coletiva, né? Cada um contando ou recontando um pedaço. Uhum. Acredito muito nisso, acredito. E, sobretudo, fé, né? E esperança em dias melhores, né? Porque nós não somos, digamos, marqueteiros da educação, que dizemos a educação é a solução. Nós somos corpo e alma da educação, né? Nós acreditamos profundamente na educação. Nós vivemos Verdade. a educação. Foi isso que eu colhi da sua palestra, né? Então eu desenhei essa flor e estou te devolvendo. Ai, muito Agora obrigada. nós temos 4 minutos finais e a palavra com você para você arrematar alguma ideia ou e além disso se despedir do nosso público. Eu quero só dizer mais uma coisa. Às sextas-feiras a gente está aqui no História com Bolinhos, às quartas-feiras no Por Amor com a História, e é muito importante a presença de vocês para que a gente continue reunindo educadores de diferentes partes do país com a qualidade da educadora que tivemos hoje conosco, professora Carla Freitas, professora e autora também de livros escolares. Pois não, professora, com você a palavra. Temos 3 minutos. Professor Boulos, eu quero somente agradecer, né, a oportunidade do diálogo, né, e agradecer ao público, né, que nos prestigiou, que anotou, né, as dicas de leitura, anotou, né, o que achou de interessante, que isso é o que a gente defende, né, essa escuta ativa, né, para a busca de novos conhecimentos. Então, muito obrigada realmente pelo convite. Eu amei a experiência e obrigada a quem nos assistiu, tá? E até uma próxima, né? Olha aí, que simpatia. Gente, agradeço muito então também a vocês, a todos vocês. Agradeço muito, muito a disponibilidade da professora Carla Freitas, que deixou seus afazeres e está com a gente. E contem com a gente para continuar dialogando sobre educação. Obrigado, um obrigado e um abraço especial para os professores que prestigiaram esse nosso encontro. E é muito chato desaparecer da tela de repente, né? Então, eu desejo, obrigado, professora Cristina Ferreira. Eu quero agradecer a vocês, a Ellen Freitas, que está dizendo parabéns, a professora Carla. Quero agradecer a todos vocês de coração. Contem com a gente e vamos nos reunir para conversarmos e continuar conversando sobre educação, que é a nossa paixão, né? E que está nas nossas veias, no nosso coração. Muito obrigado, viu, professora? Que Deus abençoe. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.